Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Como é bom estarmos mais uma vez juntos, reunidos aqui pela fé evangélica. Aleluias! Pela palavra predestinada de sabedoria que nos une. O amor de Deus que foi derramado em nossos corações. A graça salvadora e a bondade do nosso Deus, aleluia, nos alcança todos os dias da nossa existência. Como é bom, né? Cultuarmos a Deus. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Então, estamos aqui no tempo exclusivo que é para Deus, no qual separamos para adorá-lo, louvá-lo, para ministrarmos louvores ao Deus que nós conhecemos. O Deus vivo, o Deus que é Espírito, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que não pode mentir, o Deus que é para nós sustentador, amigo, consolo, socorro bem presente nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades. Esse é o Deus que nós servimos com alegria, como expressa o Salmo 100. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, com louvores e adorações. Muito bem, então vamos à reflexão. Vocês daí, eu daqui com a minha família. Aliás, vocês também são a minha família, só que família espiritual. Família imensa, família que nos pode contar. Família de Jesus, que ouve a sua palavra, que segue a sua palavra, que ouve a sua instrução e põe em prática. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir então nossas Bíblias, você que pode, no livro de Mateus, no capítulo 6. Conhecemos muito aqui esse texto, mas tem coisas importantes que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Mateus capítulo 6, verso 33. Tudo que eu vou falar está nesse contexto de Mateus capítulo 6, verso 33. Essa é a reflexão. Buscai o reino de Deus, ou o seu reino e a sua justiça. Buscai o seu reino e a sua justiça. Claro que é o reino e a justiça do Deus que nós servimos. Vamos entender isso à luz da Escritura, pela direção do Espírito Santo. É muito importante a gente dar lugar à direção, à inspiração, também à indicação do Espírito Santo, que é o próprio Deus nos conduzindo, que é o próprio Deus nos ensinando. Então diz assim Mateus, capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus queridos irmãos, Igreja Santa do Senhor, mais do que vencedores. O que seria de mais importante para os discípulos, no qual eles viviam naquele período, naquela época, que estava com Jesus, estavam sendo ensinados, preparados pelo próprio Jesus Cristo. O que seria de mais importante naquele período para os seus discípulos? A comida. Evidentemente que a comida seria importante para o estômago, para o sustento do corpo. A bebida, no caso aqui o líquido, a água, né? Não se pode entender que um ser humano possa ficar algum tempo sem beber alguma coisa. Algumas pessoas conseguem ficar sem beber água mais do que as outras, mas a água sempre foi importante para o corpo, né? Muito bem, era importante também a água, a bebida para os corpos dos discípulos. Seria importante também a roupa. Mas Jesus chama atenção que essas coisas que os discípulos iam precisar, que seriam necessidades básicas para a sua sobrevivência, Jesus chama a atenção deles que eles deveriam, naquele período, naquele momento, que estavam sendo ensinados, preparados a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Eu pergunto, o que seria buscar? Jesus queria fazer com que os discípulos entendessem
Qual a situação daquele momento? Qual foi a indagação de Jesus? O que Jesus queria que os seus discípulos entendessem naquela hora, naquele momento no qual eles estavam sendo preparados, discipulados e ensinados. O que seria o buscar o reino de Deus e a sua justiça? Será que seria buscar a vontade de Deus? Seria buscar os ensinamentos de Deus? Seria prioridade não ficar preocupado com a comida, com a bebida, com a roupa, sabendo que Deus ia prover, sabendo que Deus ia suprir, sabendo que Deus estava os enviando ou ia enviá-los de 2 a 2 para pregar a palavra do reino, para curar os enfermos. Sabemos disso, que os apóstolos, depois, ali autorizados pelo Senhor Jesus, foram de 2 a 2. Né? Jesus falou, não leve nada, nem 2 túnicas, nem 2 roupas, não leve comida, que o Pai Celeste, que conhece as vossas necessidades, suprirão. E assim os apóstolos foram. Mas nesse momento aqui, Jesus queria dizer que o buscar o reino de Deus e a sua justiça seria a coisa mais importante daquele momento do que a própria comida, a bebida e a roupa. E nós temos buscado o que em primeiro lugar? Será que estamos preocupados com as nossas refeições? Com aquilo que vamos vestir hoje, amanhã, daqui a 1 mês, 2 meses? Estamos preocupados com o dinheiro que possa vir para nossas mãos, para cumprirmos as nossas obrigações, saldar talvez as nossas dívidas? Qual é o nosso interesse? Qual tem sido a nossa inclinação? Temos colocado o reino, a justiça de Deus como prioridade ou temos colocado as outras coisas em primeiro lugar? Estamos preocupados? Será que vamos passar fome? Já ouvi pessoas dizer aí, depois que acabar o auxílio emergencial, como é que vai ser, etc. Pessoa de Deus. Claro que você tem que preocupar, você talvez perdeu o emprego, a situação financeira não anda muito boa, mas é nesse momento que nós temos que crer em Deus. Por mais que o governo cesse as parcelas, ele prometeu dar 5 parcelas de auxílio emergencial. Depois das 5, não sabemos qual será aquilo que o governo tem preparado para a população brasileira. Mas nós confiamos em Deus. Por mais que o governo não tenha condições, não tenha dinheiro para continuar a dar as parcelas para a população brasileira, nós confiamos em Deus, nós sabemos que Deus vai prover, que Deus vai solucionar. Agora, nós temos que ter como meta, como prioridade, buscar o reino de Deus, buscar a vontade de Deus, buscar as orientações de Deus, buscar os conselhos de Deus para nossas vidas. Compreende isso? Então, Jesus queria que os seus discípulos entendessem dessa forma, que a vida deles estava sob controle absoluto, total de Deus, todos os dias dos seus ministérios. Será que nós estamos vivendo essa confiança, essa fé? Será que temos demonstrado essa certeza que a nossa vida está no controle de Deus todos os dias da nossa existência? Ou andamos preocupados? Porque toda essa orientação que Jesus deu para os seus discípulos, para que eles pudessem terem calma, tranquilidade, se iniciou no verso 25. Jesus conhecia seus corações, né? Estavam ansiosos. O que vamos comer, vestir, calçar? Então, toda essa discussão se iniciou no versículo 25, que diz assim, Mateus 6, 25. Por isso, vos digo, veja o que Jesus disse para os seus discípulos. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Veja, Jesus está dizendo que a vida dos seus discípulos era mais importante para Deus do que as coisas que eles iam necessitar, iam precisar para o sustento do seu corpo,
né? A comida, a bebida, a vestimenta. Então, irmãos, quando nós confiamos em Deus, nós confiamos não é em alguns dias, devemos confiar em todos os dias, até no momento de crise, momento de carestia, momento que falta tudo. Pode faltar, mas daqui a pouco Deus vai suprir, porque o Deus que nós cremos jamais vai deixar os seus pequeninos, famintos, entregue à miséria, à fome, etc, etc. Então, infelizmente, eu até me incluo no dia de hoje, há muitas pessoas que estão preocupadas em relação à sua vida cristã, em ganhar muito dinheiro, sofoca o trabalho. Não é que o trabalho não é necessário. O homem tem que trabalhar, a mulher, ganhar o pão nosso de cada dia. Mas as pessoas não sabem separar em buscar o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar. Então muitas pessoas estão preocupadas somente com o trabalho, com os estudos, que é tão importante a pessoa estudar, a comida que eu falei, o dinheiro, a empresa, etc. e etc. E não cumpre aquilo que Jesus também nos orienta no dia de hoje. Irmãos, buscar o reino de Deus não é buscar uma cidade, algo aparente. Buscar o reino de Deus é dar lugar, se adequar à vontade de Deus. É se permitir ser ensinado, ser conduzido, ser orientado por Deus. Nós temos que ter essa inclinação, já que nós somos filhos de Deus, né? Então, infelizmente, nós colocamos as nossas prioridades, nossas causas, não que não deveríamos, mas deixamos o reino de Deus para segundo plano. Então Jesus estava aí orientando totalmente para que eles pudessem desprezar, dissipar qualquer tipo de ansiosidade. As pessoas andam ansiosas. Mas o meu futuro, eu tenho que fazer isso, aquilo, tenho que me preparar. Sim, você tem que se preparar. Mas deixa Deus agir, deixa Deus fazer, deixa Deus ir na frente, deixa Deus tomar as decisões. Então, quem é o nosso rei? Jesus Cristo. Você concorda comigo? Ele é o nosso rei. Então, é ele quem deve comandar todas as nossas decisões. Vou repetir, quem é o nosso rei? Jesus Cristo. Você vê que um rei, um monarca, ele tem o poder da última palavra. Você pode ver na história, né, das monarquias, dos reinos da terra, a última palavra de autoridade, de poder, vinha da parte do rei. Era o rei que tomava decisões. O rei convocava os seus príncipes, né, o seu povo, recebia conselhos, recebia ajuda em orientações, mas a última palavra saía, era emitido dos lábios do rei. Então o rei tinha esse poder de decisão. Então se Jesus é o nosso rei, ele que tem que tomar as decisões que sempre serão boas em relação às nossas vidas. Vamos ver um texto aqui que fala sobre isso, Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16, versículo 10, só na parte A. Quero meditar com você, Provérbios 16, versículo 10, só na parte A, que é a primeira parte do verso. Nos lábios do rei se acham que decisões autorizadas. Será que tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que queremos, tem sido autorizado por Deus? Tem sido a decisão que vem do Todo-Poderoso? Ou é a nossa própria decisão? Ou é a decisão de ontem? Preste atenção. Se um rei humano tem esse poder, sua palavra tem peso, palavra de autoridade, provém dele as decisões e autorizações, quantas pessoas às vezes querem fazer o que quer? Não. Só posso fazer aquilo que o Senhor autorizar. Aleluia! Que coisa linda, que coisa maravilhosa você saber que aquilo que você vai fazer ou está fazendo foi autorizado por Deus. Traduzindo, foi segundo a vontade de Deus. E certamente
Você vai ser feliz naquilo que você está tomando como decisão, porque primeiro você respeitou a decisão de Deus. Você buscou a decisão de Deus. Então você teve o quê? Bom êxito. Aleluia! Você venceu, você conquistou. Coisas tremendas aconteceram na tua vida. Por quê? Foram decisões soberanas do Deus que você serve, do Rei que você serve, que é o Senhor Jesus. Vamos ver ainda em Provérbios 16, agora no verso 33. Provérbios, capítulo 16, verso 33. Diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Preste atenção, toda. Aqui não diz alguma decisão. Do Senhor procede toda a decisão. Então, quando você se permite, quando você deixa Deus decidir por você, você será um homem feliz, uma mulher feliz. Não é que nós somos robôs, não é que nós não temos vontades. Teremos que ter vontade, sonhos, projetos, mas teremos que estar, aleluia, alinhados com a vontade de Deus, com aquilo que Deus quer para nossas vidas. E assim será, e ninguém impedirá. Você está vendo? Então, se Jesus é o nosso Rei, dele tem que proceder todas as nossas decisões. Isto é, tudo aquilo que queremos fazer ou ver como realizado, concluído, concretizado, a decisão tem que vir através do nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Mas eu quero agora repassar algumas coisas que eu pesquisei nessa expressão de Jesus de Mateus 6,33, no grego, no original. Tem coisas importantes aqui, que as pessoas às vezes já ouviram essa mensagem, buscar o reino de Deus, a sua justiça. Sim, a vontade de Deus, o ensinamento de Deus, buscar a justiça de Deus, porque muitas das vezes a justiça dos homens não são muito confiáveis, até concordo. Mas há algo mais profundo aqui, nessa expressão do Senhor Jesus, de Mateus, capítulo 6, no verso 33. A palavra buscai, no original grego, que significa zetol. Z-E-T-E-O. Esse O aqui tem som de U. Zetol. Significa o quê? Procurar para descobrir pelo pensamento. Diz mais. Meditação, raciocínio, investigar com empenho, empenhar-se em procurar algo de Deus. Você está vendo? Como é que é profunda essa questão de buscar o reino de Deus. Não é uma coisa aleatória. Jesus não falou besteira para os seus discípulos, quando ele disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos ver outra palavra primeiro, buscar primeiro. Essa palavra primeiro, do grego original, significa proton. P-R-O, acento agudo no O, T-O-N. Proton. Significa primazia de tempo, lugar em qualquer sucessão de coisas. Primeira ou primeiro em posição, influência e honra. Então a palavra primeiro, no original grego, proton, significa primazia do tempo. Qual era o tempo dos discípulos? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Qual tem sido o nosso tempo? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Os ensinamentos cabíveis, orientações, né? Coisas consistentes da palavra que possa edificar, que possa nos preparar, nos moldar para vivermos uma vida sensata como homens e mulheres de Deus. Essa palavra primeiro tem esse sentido no original grego. A palavra reino
Repito, como eu falei no início, Jesus não disse, vocês têm que buscar o reino de Deus, uma cidade vai descer do céu, daqui a pouco vocês vão ver. É aparente. Esse reino, no grego original, significa Basileia. Repito, essa palavra no original grego significa Basileia, significa poder real, realeza, também significa domínio, também significa governo. Refere-se ao direito ou autoridade para governar sobre um reino do poder real de Jesus. Aleluia! Você está vendo? A tradução do original, fui lá buscar na fonte. Algo profundo. Não foi apenas assim buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Em primeiro lugar, é algo que havia consistência que Jesus estava falando com seus discípulos. E a última palavra, justiça, também do original grego significa dikaiō gumi. Essa palavra dikaiō gumi significa estado daquele, aleluia, que como deve ser. Deus justo, cheio de virtude, pureza, justiça. Esse é o estado do nosso Deus, justo, pureza. Então, quando buscamos a justiça de Deus, estamos nos envolvendo com a pureza de Deus, com a justiça de Deus, com a verdade de Deus. Aleluia! Então, se os discípulos tivessem, em primeiro lugar, buscando essas coisas, as outras coisas que eles precisavam para sobreviver, a roupa, a bebida, a comida e as demais coisas seriam enviadas, seriam supridas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo fala sobre isso, que quando nós nos preocupamos, que quando nós nos inclinamos em servir a Deus com sinceridade, sem interesse, mas com gratidão, reconhecendo o que somos e que temos, que nós estamos na jurisdição de Deus, que já estamos parcialmente no reino de Deus, que na realidade o reino de Deus não é comida, não é bebida, já sabemos sobre isso. Paulo ensina aos cristãos de Roma, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria no Espírito Santo, é paz, é justiça. Olha aí, é um reino de justiça. O reino de Deus é um reino de justiça. E Deus tem feito, de lá para cá, justiça aos seus escolhidos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo está ensinando a igreja de Filipe para que os irmãos dessa igreja não viessem se preocupar com nada para a sua sobrevivência, mas que confiasse no Deus que supre todas as necessidades. Filipenses capítulo 4, conhecemos também esse texto. Filipenses capítulo 4, verso 19. Diz assim, aliás, no 18, Paulo, quando foi enviado para ser missionário, apóstolo, abrir diversas igrejas em todo o Império Romano, oikomene, significa toda a jurisdição do Império Romano, Paulo também foi ensinado a não se preocupar com aquilo que deveria comer, beber, vestir e calçar, que Deus ia suprir. Embora sabemos que Paulo passou fome, passou maltratos, mas ele sabia que tudo isso seria ganho para a vida dele. Seria algo que via colaborar, que viria o fazer crescer espiritualmente. Mas Paulo nunca reclamou, porque Paulo sabia que não ia morrer de fome. Sabia que ia morrer e morreu em Roma, menos de fome. Ele passou alguns momentos sem ingerir alimentos, mas logo a seguir Deus supria. Então, Filipenses capítulo 4, verso 19, aliás, do 18, recebi tudo, veja essa igreja, os amados de Deus, inspirado por Deus, grato a Deus, reconhecendo que Paulo era servo de Deus, que era apóstolo do Senhor Jesus, supriu
todas as necessidades de Paulo. Então ele diz, Filipenses 4,18, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito, que era um servo de Deus, né, fiel, me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O verso 19, ele declara, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Que maravilha, né? Como retribuição, Paulo desejou que esses irmãos também fossem supridos, aliás, mediante a graça do Senhor Jesus Cristo. Que ele não podia pagar da mesma moeda, não podia fazer nada, mas orou para que Deus pudesse suprir todos os dias a necessidade desses irmãos que o ajudou nesse momento. Então, irmãos, é assim que servimos a Deus, sem se preocupar com nada. Temos responsabilidade, mas não podemos andar ou viver ansiosos, sem dormir direito. Como é que vai ser? Quando esse auxílio acabar, o que vai ser da minha vida? Mas antes do auxílio, Deus não vinha suprindo as nossas necessidades? Antes do auxílio emergencial, Deus não agia nos nossos dias? Jesus não era o pastor? Ele vai deixar de ser pastor? Está escrito lá no Salmo 23, declaração de Davi, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Aleluias! Veja o Salmo 104, que eu encerro nesta noite. A reflexão foi rápida, mas foi objetiva, né? Compreendemos mais um pouco da vontade de Deus em relação às nossas vidas. Salmo 104, nos versículos 27 e 28, por favor. Salmo 104, versículos 27 e 28. Aleluia! Aqui esse salmo nos induz a louvar ao Deus como Criador. Criador de todas as coisas. Porque tudo que há na terra, tudo que há no cosmos foi criado por Deus. Passou a existir pela vontade de Deus. E o mesmo Criador sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, o livro de Salmos 104, versículos 27 e 28. Todos esperam de ti que lhes dê de comer, e digo a seu tempo. Aqui está incluso os pássaros, passarinhos, as aves, todos os animais, répteis, etc, etc. Até o homem também. Aleluia! Então, a seu tempo, o Senhor nos dá de comer, traduzindo, nos sustenta a cada dia. No verso de número 28, diz assim, se lhes dais, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Esse é o Deus que nós servimos. Deus jamais vai se negar a socorrer um filho seu no momento que ele mais precisa, no momento de mais necessidade. Mas a nossa prioridade como cristãos, como eleitos, que conhecemos a Deus, é buscar o seu reino em primeiro lugar. Não é um reino visível, é a vontade de Deus, é os conselhos de Deus. É priorizar a vontade de Deus em relação às nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Foi essa pequena contribuição, mais um ganho, aleluia, na fé, na vida cristã, para a glória do Senhor. Que a cada dia nós somos ensinados, aconselhados, orientados por Deus.